Olá, alunos do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje eu vou falar sobre uma doença aí bastante conhecida e bastante perigosa também. É a leptospirose. Então, a leptospirose é uma doença causada por uma bactéria conhecida como Leptospira, e essa bactéria ela está presente na urina de ratos. Ela, na verdade, é uma bactéria que vive na água suja, geralmente em enchentes e esgotos. Essa questão da enchente vocês vão entender quando eu for explicar melhor, mais pra frente. Mas aqui nós temos a imagem, da bactéria aí, da Leptospira. E aqui nessa outra imagem, a gente tem aí a microscopia eletrônica de varredura. Então, a leptospirose ela é transmitida pela água, ainda mais se essa água ela tiver tido contato com esgotos e essa bactéria está ali presente. E ela também pode ser transmitida através de alimentos contaminados. Mas esse alimento ele vai ter que estar contaminado com a urina de animais que estejam portando a bactéria. E um dos animais aí principais é os roedores, que são os ratos. Então, aqui nós temos mais ou menos alguns fatores de riscos e alguns problemas relacionados a essa questão da infecção humana. Então, vamos iniciar aqui com o esgoto. Então, água e solo são contaminados, através do processo aqui do esgoto. E a bactéria ela tá aqui no esgoto justamente porque os ratos vivem dentro do esgoto. E aí eles urinam lá dentro, deixam bactérias lá. E aí vem aquela questão da enchente, como eu falei para vocês. A enchente, é a quantidade de chuva aí elevada. E aí, como fica uma quantidade de chuva elevada, essa quantidade de chuva elevada pode favorecer o enchimento desses esgotos. E aí, pelo fato dessa água acabar fazendo com que o esgoto transborde, essa água acaba se misturando, a água da enchente, com o do esgoto. E aí, essa água do esgoto e a água da enchente invadem as casas das pessoas, ou seja, suas residências. Então, os principais animais carreadores aqui são os ratos, e outros roedores. E isso pode causar aí um processo de infecção humana, como vocês podem observar aqui. Então, nós temos aí o esgoto contaminado, que pode contaminar a água que tomamos e o solo, em que a gente geralmente utiliza para plantio. Infecção humana novamente. E aqui nós temos alguns mamíferos que podem, na verdade, serem também contaminados com essa bactéria Leptospira. Tá? Então, aqui ele destaca os fatores de risco, geralmente em trabalho em fazendas e abatedouros. E nós temos também a questão dos fatores de risco, como eu já falei, como as enchentes, falta de saneamento, esportes aquáticos. E a leptospira aí, na verdade, ela vive na urina e nos órgãos dos animais, tanto os roedores quanto os mamíferos. O que pode causar aqui a infecção humana, no sistema respiratório, no fígado e no rim dos humanos. Esse tipo de doença, ela tem que ser tratada com rapidez, porque ela pode se tornar uma doença fatal. E ela é bastante perigosa. O risco de contrair leptospirose aumenta justamente no período das enchentes. As pessoas podem ficar doentes quando entram em contato com a água ou lama dessas enchentes, que na verdade foram contaminadas por roedores como ratazanas, ratos de telhados e camundongos. E como é que a bactéria ela consegue, na verdade, entrar no corpo humano? Através da pele. Essa pele ela pode estar ou não com ferimento. E se a pessoa ingerir a bactéria via oral. Então, aqui nós temos os sintomas, tá? Da leptospirose. E aqui nós temos a forma de transmissão. Como eu já falei,
Em tempos de muitas chuvas, rios, córregos e a própria rede de esgoto podem transbordar. Essa água da enchente invade tocas de ratos, né? E aí, que na verdade está contaminada pela leptospira, que estava naquele ambiente, invade ruas, residências e contamina as pessoas. Então, o que faz uma pessoa se contaminar através da enchente é, na verdade, o esgoto transbordar, porque, na verdade, o esgoto, quando ele transborda, ele vai trazer toda a urina do rato para a parte de cima, ou seja, a parte da cidade. O homem, ao entrar em contato com a água ou com a lama contaminada, pode infectar-se, especialmente se tiver cortes ou arranhaduras na sua pele. E também através de mucosas, tá? Ou seja, através da mucosa bucal, ou seja, pela boca. Trabalhadores de rede de esgoto, construção civil, jardineiros, eles, na verdade, estão bastante expostos a esse tipo de doença, porque eles, querendo ou não, eles estão em contato direto com o esgoto, tá? Com o lixo, por exemplo. Então, tudo isso, na verdade, contribui para que eles acabem pegando essa doença. E, na verdade, é importante a utilização de botas e luvas para eles se protegerem. Alguns cuidados para prevenir a leptospirose. Evitar contato com a água ou da lama de enchentes ou de esgoto. Impedir que crianças nadem ou brinquem nesses locais, como vocês podem observar aqui, porque isso aqui é água contaminada, tá? A água da chuva e a água do esgoto juntos, e a urina do rato está presente ali. Ainda mais se essas crianças colocarem a água na boca, aí que a situação piora cada vez mais. Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulho e esgoto sempre devem utilizar as botas, né? Utilizar macacões de borracha, luvas de borracha e máscaras para que não seja inalada essa bactéria através do nariz ou através da boca também. Então, vamos continuar aqui. Se você não tiver botas ou não tiver luvas, usar sempre sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés, se você tiver contato com alguma coisa relacionada a esgoto. Por exemplo, se você for limpar a caixa de gordura da sua residência. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que se proteger. Após as águas baixarem, depois que ocorreu a enchente, é necessário retirar toda a lama de dentro da residência e desinfetar o local, tá? Esse processo de desinfecção, ele é feito através da água sanitária na proporção de 4 xícaras de café destes produtos para um balde de 20 litros de água, deixando agir por 10 minutos, tá? Porque algumas bactérias, elas conseguem morrer nesse tempo aí. Tenha cuidado com os alimentos que tiveram contato com a água da enchente. Por quê, gente? Porque a leptospirose, ela também é transmitida através dos alimentos. Se, na verdade, a urina tem contato com o alimento e você ingere esse alimento, você também pode ingerir a bactéria que está ali. Mesmo que você veja que o alimento esteja em bom estado, é sempre bom evitar. Então, esses alimentos devem ser jogados fora e outros precisam de tratamento especial. Esse de tratamento especial eu recomendo simplesmente depois de uma enchente ou de alagamento na sua casa, descartar, tá? Também é importante limpar e desinfetar a caixa d'água. Medidas práticas para evitar a presença de roedores. Manter os alimentos guardados sempre em recipientes bem fechados, geralmente latas de vidro ou alumínio, em locais elevados do solo, para que os roedores eles não tenham contato. E sempre proteger bem esses alimentos, porque os roedores podem jogar, no caso aí, o recipiente no chão. Não utilizar sacos plásticos. Por quê? Porque os roedores, eles podem roer esse saco plástico e ter acesso ao seu alimento. Manter a cozinha limpa, sem restos de alimentos, porque isso acaba atraindo esses roedores para a cozinha.
Outra coisa importante com relação aos animais domésticos: sempre antes de anoitecer, retirar os vasilhames de alimentação ou guardar ou fazer uma limpeza para que os restos de rações que ficam ali não atraiam esses roedores. Manter os terrenos baldios e as margens de córregos limpos e capinados e não jogar lixo nesses locais, porque isso aqui também é um processo essencial para montar ali uma residência de ratos ou uma residência de outros roedores. Evitar entulhos e acúmulo de objetos nos quintais, como telhas, madeiras e materiais de construção, pois podem servir de abrigo para o roedor. Então, sempre manter o quintal limpo, tá? Sem entulhos. E sempre manter a limpeza daquele local para que o roedor não se sinta atraído. Bom, na próxima aula gravada a gente vai falar um pouco sobre a cólera. E eu espero que a gente consiga finalizar esse conteúdo o mais rápido possível. Porque, na verdade, a gente está demorando muito para sair dele. Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula gravada. Um abraço para todos e até a próxima.